Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 295. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Boa tarde, pessoal. Eu sou Nilce Pereira e desejo muita paz para todos nós na tarde de hoje. Participe conosco, 11 98 11 985176385 da família Web Rádio ou pelo nosso e-mail focando@useguarulhos.com.br. Pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para atender a todos, né? No devido tempo ou imediatamente, né? Que tivermos no nosso alcance, nós vamos esclarecendo. Se o Luiz aí tiver, porque o Luiz que tem esse telefone, Exatamente. se ele chegar para nós, tem uma pessoa perguntando isso. Se a gente puder responder, na hora a gente até responde, porque a gente sempre nós também somos meio pitaqueiro, gostamos de falar de tudo também. Então vamos lá, continua aí, Ataíde. Aleixo. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Estamos lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Estas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco, porque até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre sofrimentos materiais. O que diz o Espiritismo? Isso tudo numa visão clara do Espiritismo. Vai lá, Ataíde. Eu sou Ataídes, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos, principalmente, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação. Todo o nosso programa, aliás. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi. E ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Isso, e vamos às informações. Olha, nossa informação é semanal, e isso a gente não cansa nunca. Por quê? Porque trata da nossa condição de asepsia, nossa condição de relacionamento com as pessoas. E nós aprendemos isso com a época da Covid. Isso a Covid nos ensinou muito, não é? Porque nós ficamos retraídos dentro de nossas casas, porque foi igual a peste negra, né? A peste negra, quando veio, ela dizimou as pessoas, e a Covid também, ela trouxe muito prejuízo para a sociedade, principalmente toda a sociedade mundial. E nós estamos continuando com essa toada, que é lavar as mãos, que nós aprendemos muito, lavar as mãos. Por quê? Lavar as mãos sempre foi um advento necessário à nossa saúde. Se lava a mão com álcool gel, vai no banheiro, lava a mão, vai pegar umas coisas, vai pegar em material sujo, lava as mãos. E assim,
no ambiente de aglomeração, se possível, coloque uma máscara, porque para você não se contaminar e nem se você tiver com gripe, com algum problema, não contaminar os outros. É sempre bom. E outra coisa, você tem que estar sempre pronto para novas orientações. Isso é bom, porque a vida é bela e nós temos que preservar a vida, porque ainda somos espíritos, mas estamos encarnados. Então vamos preservar a vida encarnada aqui, tá bom? Uma boa e saudável vida encarnada, né? Vai lá, Nilson. E agora nós vamos dar início à Casa Espírito Frequentador. E a nossa ouvinte, como que é o nome dela? Aline Rodrigues Silveira, está perguntando o seguinte: que sentido se deve dar para que algumas pessoas são chamadas de feiticeiros ou feiticeiras? E quem vai responder é o Aleixo. Doutor Marcos Aleixo. Feiticeira tem um filme chamado Feiticeira, né? O que é que dá? Tem uma música. É muito interessante, né? Que nós já estamos no século XXI e a ignorância humana ainda se estabelece sobre tudo que é oculto aos olhos humanos. Sempre se teve essa questão do feiticeiro, da feiticeira, mas não são os médiuns modernos, não são o que a mediunidade faz hoje. Eles trabalhavam com questões ligadas, as pessoas chamam de magia, de trabalhos, poções na época, água, algumas questões que eles trabalhavam no passado, né? Nos materiais que tinham. Mas se nós olharmos, eram a mediunidade que eles tinham ostensiva. Deixa eu só dar um pitaco. Uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Nós somos espíritas, 2% da população, é nada. 2% é nada. Então, muita gente ainda tem alguma coisa com o negócio ainda pensa a respeito do feiticeiro. As religiões vêm com essa conversa ainda. As religiões vêm com essa conversa, porque basta que o líder, alguém fala que isso é feitiçaria, que isso faz o mal, que isso... mas o mal também, agora pensar mal do outro, prejudicar o outro, não é o mal? Então, e se você olhar, os feiticeiros, no passado, essas pessoas foram condenadas à morte. Morte, fogueira. Sem estar fazendo mal. Elas estavam muitas vezes fazendo um trabalho de amparo e auxílio para o outro e foram condenadas à fogueira. Não faz muito tempo, não, alguns anos aí, às vezes acontece esses casos, ali em Guarujá, se não me engano, aí numa cidade do litoral, mataram uma moça lá, porque falaram que ela era feiticeira, estava fazendo umas questões, no final descobriram que não era, então você traz uma visão que ela não era nada disso. Você traz uma visão com crianças, falavam que usavam crianças. Não teve um casal, um grupo de pessoas que fizeram uma bruxaria com as crianças, e acabaram matando a criança e foi condenado, todo mundo foi condenado. Por quê? Porque ainda tinha essa ideia de bruxaria. Do passado, de usar crianças, seres humanos. Porque, na verdade, você começou no outro bloco dos assassinos, daquela mente voltada ainda do primitivismo, em tirar a vida do outro, essas pessoas ainda, muitas delas, traz do passado essa mente na qual elas usavam esse tipo de situação. Isso. E no passado se usava, né? Seres humanos, crianças, sacrifício. Porque no passado você tinha muito sacrifício, né? Você tinha muito essa ideia de sacrifício humano. Então, muitos outros espíritos encarnados hoje, como nós se envolvemos já com tanta coisa no passado, traz essas questões de um passado ainda ligado ao próprio espírito. Mas o feiticeiro em si, na sua essência, a gente tem que olhar por outro lado, né? Era o nome do passado, mas é muito da mediunidade que hoje o espiritismo veio esclarecer sobre o nome de mediunidade, esse contato com o mundo espiritual. Você tem muitas vezes senhorinha, aquele sim que era no passado chamado de feiticeira, na verdade elas faziam um trabalho bom, auxiliavam, amparavam o próximo, né? Mas
é aquela coisa, né? Tá fazendo mal, era visto como essas questões, como hoje ainda é visto um pouco, né? É. Essas senhoras que praticam a benzimento. Uma benzedeira. Benzedeira. O que é o benzedeiro? A benzedeira nada mais é do que uma médium. Uma médium assessorada por algumas entidades espirituais, que ela tem uma energia, uma vibração tal, que ajuda no equilíbrio energético das crianças. Isso no Espiritismo é estudado. Se você pegar o livro dos médiuns hoje, lá é um estudo detalhado das várias mediunidades que nós somos capazes, porque é o que Kardec sempre fala, nós somos espíritos. Não é porque nós estamos encarnados que deixamos de ser espíritos, somos espíritos. O senhor quer ver, senhor Luiz? Outro dia tem uma senhora que ela presta serviço lá para o meu PJ, né? Ela faz ela que faz os... Aí outro dia conversando, ela perdeu o marido, né? Ela falou, essas pessoas de vez em quando, ela vem aqui falar desse negócio de espiritismo, esse negócio é diabólico. Falou, desse jeito, bravo, ela mudou até a feição dela um pouco. Isso aí é mexer com... Então, a visão ainda, se estica o assunto, ela fala que é feiticeiro, que é tudo. Falou desse jeito, brava. Então, e como ela está perto do centro, onde eu sempre frequentei, o dirigente do centro, sempre, o serviço da firma dele, quem fez sempre foi o dirigente do centro onde frequenta. Só que ela não sabe que eu conheço ele, que eu sou espírita. Tem um tal aí, falou o nome dele, é meu cliente há tanto tempo, uma vez aí veio com essa conversa de espiritismo, falei para ele parar com essas coisas. Então, você vê como que a gente é a visão ainda, uma visão fechada de taxar, o feiticeiro e a feiticeira, ela foi taxada ao longo da antiguidade aí com esse nome. Mas muitas dessas pessoas, tem pessoas que usaram para o mal? Tem, como a mediunidade hoje, você tem muitos segmentos espiritualistas que faz o mal e o bem. E você tem muitas religiões ligadas ao espiritualismo, muitas não, você tem grupos ligados ao espiritualismo que eles usam para o quê? Para fazer trabalho mal para os outros. Eles trabalham para o bem, eu conheço algumas religiões que usam para os dois lados. Então, no passado seria chamado de feiticeiro, talvez. Mas é um livre-arbítrio, né? Mas é uma assim forma como a sua atitude. A sua atitude é boa ou mal, depende de... Mas é isso, é uma mediunidade, que era só chamar de feiticeira. Quer falar uma coisa, Nilce? Feiticeira. Quase você fala o refrão da música, hein? Feiticeira, né? É bem interessante, né? Lá nos tempos remotos, eles resolviam essa questão aí rapidinho, né? Fogo, rapidinho. Botava lá a Joana d'Arc e outros tantos, né, que puseram. Por quê? Porque eles eram a favor, né, eles entendiam o cristianismo, que na época era algo assim proibido. Mas por que era proibido? Porque ia contra os interesses materiais, os interesses financeiros, políticos da época. Religiosos da época também. Religiosos. E aí entra a questão monetária, entrava a questão... Enfim. Então, dessa forma, tudo que é contra é feiticeiro, é fogueira, né? Pelo menos é fogueira. E como o Luiz falou, que eram pessoas que praticavam bem, por exemplo, a Joana d'Arc, né, que a gente conhece, e outros tantos. Quer dizer, houve uma confusão aí, né, eu acredito. E isso fica até... Mas só que hoje ninguém mais só, fulano é feiticeiro. Não, ninguém mais fala isso, né? Ou então, assim... Mas o que acontece... Não, feitiçaria ainda fala. Não, feitiçaria. Então, a pessoa fala, foi feito feitiçaria para você. Não, mas a gente não vê mais o termo assim, olha, a dona fulana lá, ela é feiticeira. Usa mais a palavra macumba, né? Eu acho assim. Então, nós estamos aqui a caminho da evolução, a gente já falou isso aqui. Nós temos o livre-arbítrio. Aquele que quer
ir procurar um segmento para fazer o mal, ele vai ter o retorno que ele merece, né? E quem procura o segmento para fazer o bem, mesma coisa. Então, acho que está tudo certo, como diz cada um, dentro daquilo que ele acredita, né? Porque, geralmente, sempre há os interesses por detrás. Interesse, principalmente monetário, a gente sabe disso. Né? Aí acontece que vai tendo aí, com o tempo, uma deturpação de tudo. É verdade. Então, isso aí se torna mais uma necessidade do estudo do Espiritismo. é verdade. Porque quando estudar o Espiritismo, aí vai ter conhecimento de todos esses detalhes, separar uma coisa da outra e ver que quanto equívoco existe nesse meio aí, né? Porque isso acontece muito com a gente. Você fala para uma pessoa que leigo, você fala, eu sou espírita, a pessoa já leva logo para o outro lado. Para o candomblé, para Umbanda, o Quimbanda, etc. e tal. Não que as pessoas sejam maldosas, mas elas acham sempre que isso é voltado para exatamente, mas por quê? Porque não conhece, não tem o conhecimento. Então, o estudo da mediunidade e do espiritismo é o principal para a pessoa ter o discernimento de tudo isso, separar uma coisa da outra, e aí passa a conhecer o que é uma coisa e o que é outra. Mas se não estudar, fica difícil, né? Se não estudar a doutrina espírita, fica difícil de separar essas coisas, ter esse discernimento. Fica difícil, quase que impossível, né? Porque o estudo... Por que é que nessa época acontecia isso aí? Porque não tinha esses conhecimentos, esse esclarecimento científico, não tinha isso. Depois que Kardec apareceu, muitas coisas foram dissipadas. Exatamente. Né? Então, isso é mais uma coisa que a doutrina espírita traz nesse sentido, porque tudo o caminho da evolução. Né? Eu falo para você trabalha num grupo de atendimento fraterno, lá de um centro espírita grande de Guarulhos. E nós também, de vez em quando, atendíamos as pessoas. E quantas pessoas a gente não vê que vem pedindo, que a pessoa não conhece o espiritismo. Exato. Ela vem no centro espírita e na hora do atendimento fraterno ela fala assim, olha, na realidade, eu vim aqui porque eu quero casar com um determinado fulano. E esse fulano está namorando com uma pessoa assim que eu quero separar esse casal porque eu quero namorar com ele. Ou seja, ela misturou tudo num balaio só e está pedindo uma coisa que você que é espírita sabe que isso daí não é bom, que nem um espírito puro, nem um espírito mais elevado um pouquinho, ele não vai fazer nada disso. Determinados espíritos até em determinadas situações podem tentar fazer. Mas, mesmo assim, dentro da doutrina espírita, a gente estuda o problema da sintonia. Sim. Então, se você está numa sintonia diferente, o cara pode espernear, pode sapatear, pode fazer o que for, mas se está numa sintonia acima, nada te alcança, nada te prejudica. Agora, se você está na mesma sintonia, aí já é outro problema. Mas aí é estudar o que é sintonia. Isso acontece no ar, no ambiente sonoro, numa coisa toda. Mas é isso. E às vezes a gente, nessas entrevistas de atendimento fraterno, a gente se depara com essas procuras esquisitas. É verdade. Nossa, uma vez teve um rapaz que ficou nervoso comigo que ele queria recuperar um dinheiro de herança que ele não aceitava, que uma pessoa pegou uma herança e ele achava que aquilo lá devia ser tudo dele. E ele queria que lá no centro nós fizéssemos alguma coisa para ele recuperar o... Aí eu fui explicar para ele, ele ficou nervoso. Né? Então é o cuidado que quem está à frente do DEPOI, né, que chama Departamento de Orientação e Entrevista, é muito sério. Eu também já fiz esse tipo de trabalho, e onde eu percebia que algumas pessoas iam
E nós tínhamos por hábito dar o evangelho gratuito, né? Aquele dava para a pessoa, e orientava a fazer o evangelho no lar, explicava tudo. E a pessoa não voltava mais. Não, ela não queria aquilo, ela queria... Ela não voltava. Porque ali era um nome centro espírita, e ela não entende o que quer dizer centro espírita. E a gente... Você não pode dar uma resposta para aquela pessoa, para ela ficar calma. Você tem que dar uma resposta dentro do que a doutrina espírita esclarece. E nem sempre vem ao encontro daquilo, né, que ele quer. A minha irmã, Elvira, eu falei, ela tem tudo quanto é tipo de mediunidade. Mas o que tinha de gente que procurava ela para namorar uma namorada, que não é brincadeira. Por quê? Porque ela era confundida com a tal da feiticeira de antigamente, do século, da Idade Média. Aquela feiticeira que punha a cabeça de uma caveira e fazia aquelas velas, aqueles negócios. E era uma atividade daquela época, na Idade Média, tudo. Mas depois, com o advento do Espiritismo, a gente vai começando a entender que esse processo é um processo que, quando é uma coisa prejudicial a alguém que você está pedindo, a espiritualidade superior não vai se pôr a esse tipo de coisa, né? Aí a pessoa se afasta e fala, não vou lá mais não, porque é muito fraco. Muito fraco. Então, fala, quer falar? Acontece isso, no atendimento fraterno acontece muito isso. A pessoa chega, já aconteceu comigo isso, a pessoa fala, eu fui num centro espírita e me falaram que fizeram lá um trabalho para mim. E agora está me acontecendo isso, e eu queria que... Vim aqui para saber quem é que fez esse trabalho para mim. Olha só. Num centro espírita que me falou isso. Olha só. Aí você já percebeu, lógico, já viu, que ele não foi no centro espírita. Que o centro espírita não vai falar isso para ele. Né? Então, você já tem que ter seu jogo de cintura para explicar, né, para mostrar para aquela pessoa que existe um equívoco ali. Né? Uma casa espírita, que é onde ele está, que é no caso nosso, não vai falar isso para a pessoa. Aí você tem que ser meio mágico aí para explicar, porque, olha, a pessoa não vai ser fácil convencer ele, né? O que nós falamos de uma certa forma, estude. O Espiritismo, nós temos cursos, a Casa Espírita, todas elas têm curso básico, que é exatamente para as pessoas não confundirem o mundo espiritual. É que esses filmes, eu vejo assim, existem alguns filmes que passam na televisão que é o mal contra o bem. Aqueles espíritos das trevas e não sei o quê, é mal contra o bem. E o mal, às vezes, faz uma peraltice grande nesses filmes, né? Então, as pessoas vão achando que tudo é isso, mal contra o bem. Mas as pessoas não percebem que os encarnados também usam o mal contra o bem, porque tem aqueles que querem passar o outro para trás, tem aqueles que querem tirar coisas das pessoas, bens materiais. Isso é do espírito, não é lá um ser extrasensorial aí, né, não. Então, esse tipo de pergunta, né, que pergunta aqui dos feiticeiros e feiticeiras, é o que o Aleixo falou. Para nós, são os médiuns. Mas os médiuns não são feiticeiros, são médiuns. Médiuns, aí nós vamos estudar as mais variadas formas de mediunidade, a qualidade de cada um e a responsabilidade que cada médium tem que ter quando assume um trabalho na casa espírita. É uma responsabilidade tremenda. Precisa saber o que está falando, né? Não é verdade? E a gente tem que tomar cuidado, viu? Com muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes uma coisa que você fala meio virado, a pessoa já entende errado e pronto. Uma palavra só, às vezes, pode complicar a coisa, né? Isso. Que nem a gente tem o trabalho de cura. Explica para a pessoa
que nem toda doença é doença. Às vezes uma doença é cura. Vai explicar para a pessoa não entende isso. Aqui mesmo eu estou falando, muita gente, como assim uma doença é cura? É porque você tem que entender que você é um espírito imortal. Como você é um espírito imortal, você tem várias necessidades nas suas encarnações. E, às vezes, uma doença é uma cura. Por exemplo, uma doença grave no intestino, no estômago. A pessoa foi alcoólatra por várias encarnações. E ela precisa sanar esse problema. Então, ela precisa ter um problema intestinal, um problema estomacal, um problema físico, que se ela pegar um copo de pinga, ela vai se sentir mal. Porque ela não vai conseguir, ela vai passar mal. Então, ela vai deixando de gostar daquele produto, porque ela não se sente bem. E isso, o plano espiritual superior ajuda já em encarnação em encarnação. Aí você fala, não, mas a pessoa tem essa úlcera, essa não sei o quê, é porque ela é ruim. Não, é porque é um aprendizado que ela tem que ter de não mais ingerir bebida alcoólica, alguma coisa que não seja... Então, como o Espiritismo estuda esse problema da reencarnação, da evolução, é isso que nós temos que falar para as pessoas, mas as pessoas não querem, querem imediato, né? O imediato. Não é? Puro imediato. Não tem como saber disso e não estudar, né, Luiz? Não tem como. Não tem outro jeito. Porque mesmo que ouça a explicação ou palestra alguma coisa, mas isso vai muito mais além. Então tem que estudar mesmo, a parte científica. Então não existe milagre, o que existe é trabalho. Quer falar mais alguma coisa, Aleixo? Não, é isso mesmo. Então eu acredito que nós já estamos no ponto... Eu acho que agora eu aqui. Então quem vai falar agora é o... Taide. É o Ataídes. A USE Guarulhos, a USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realiza encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Isso. E agora, você ouvinte pode interagir com o nosso programa. Você pode solicitar uma música de sua preferência. Enviem os seus pedidos para 11 DDD 11, telefone 98517-6385. Quem vai estar por trás desse telefone se chama Luiz Leite. E exatamente nesse instante, iniciaremos nosso segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. E hoje nós vamos falar sobre qual é o nosso tema? Sofrimentos materiais e o que diz o Espiritismo. Vamos lá ao texto, vamos ler. No início de todas as criaturas, existe o desejo de ser feliz e de afastar sofrimentos. No entanto, Jesus Cristo nos disse, no mundo só tereis aflições. Isso está lá em João 16:33. São variadas as causas das aflições. Podemos, para melhor compreensão, separá-las entre as que têm origem em nossa intimidade e aquelas próprias de natureza em que vivemos. Assim, temos várias dores que somente têm a ver com o mundo em que nos encontramos. Por exemplo, a dor causada pelo nascimento do siso, o último dos molares, e é um impositivo da biologia humana.
A dor pela picada de mosquito ou de agulha, da mesma forma. São dores próprias de um mundo material. São dores comuns a que estão sujeitos os seres que habitam o planeta. O sofrimento faz parte de nossa vida, uma vez em que tudo existe a necessidade de ação, como, por exemplo, a pobreza extrema. Nossa mente pensa, nossa vontade almeja, mas o corpo precisa executar. Toda vez que desejamos alguma coisa, quando aspiramos algo, a necessidade de trabalhar para realizar nossos sonhos gera um certo sofrimento. Quem deseja bater recordes vive aflições. São horas intermináveis de exercícios, disciplina rígida, com o intuito de superar as próprias limitações físicas, dores físicas, preocupação com a classificação, um revés de última hora, aflições de toda sorte. Quem deseja passar no vestibular, apesar do grande esforço despendido no estudo, se aflige ante a perspectiva de não conseguir a vaga pretendida. E se esquecer tudo na hora das provas? E se não conseguir a vaga? E se precisar fazer outro vestibular? Quem deseja ser cantor, ator, engenheiro, médico, passa pelas aflições das horas estafantes de estudo, estágio, aprendizagem, esforço e testes. Reveses, inquietudes, aflições, são os sofrimentos deste mundo, os embaraços materiais que se apresentam. Também existem os sofrimentos causados por nós mesmos. E é o resultado originado de nossas intenções, das nossas atitudes, do estado geral de nossa mente e do coração. Quando tomamos decisões desequilibradas, sofremos. Quando agimos de forma negativa, teremos que recolher adiante o resultado de nossas ações infelizes. Quando pensamos somente em nós, num egocentrismo doentio, sofremos. Quando desejamos que as coisas não mudem ou não terminem, sofremos novamente. Tudo passa. As passagens mudam. Os momentos bons terminam e os maus também. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. E se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos ao infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como as que são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros e infeliz, deste não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e as analisa. Por isso é que
Por isso é que esta o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no Espiritismo lhe dá a certeza desse futuro. É um texto da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 10 do livro Despertar da Alma, de Christian Macedo, da editora Sociedade Espírita Esperança. É isso, Lu? Interessante, né? Essa história do sofrimento. Sofrimento, se você for ver, analisar, nós já falamos bastante disso aqui. Porque o sofrimento, ele pode estar em todos os aspectos da vida, desde que você começa a vida. No primeiro momento, você tem que chorar para mamar. Se você não chora, quem não chora não mama. E é aquele negócio, a criança precisa chorar. E muitas vezes ela leva sentido do choro para conseguir as coisas para ela. Olha, eu estou molhado, eu estou sujo, eu preciso tomar um banho. Então ele chora. E a mãe fica, esse moleque não para de chorar, esse menino não para de chorar. E aí o sofrimento, ele é um meio utilizado para que nós devagarzinho evoluamos, entendamos melhor a nossa posição dentro do contexto social e assim vamos evoluindo. Então o sofrimento não é assim, você não sofre nada. Você olha para o outro e fala, você não sofre nada. Quem sofre sou eu. É sempre assim, né? A gente sempre acha que o outro é sempre pior, mais feliz. E o meu sofrimento é pior. E não é verdade. Nós todos estamos aqui aprendendo. E a cada dia que você abre o olho, cada momento que você tocou lá o despertador e você saiu da cama, você está apto a acontecer várias coisas no seu dia. E até durante o sono, às vezes, acontece coisa, mas não vamos tocar nesse assunto, só na parte quando você está desperto. Então, durante o seu dia acontece um monte de coisa. Você vai pegar o carro fura o pneu. Ei, meu Deus do céu, tem que estar em tal lugar de tal hora e eu não consigo, tem que arrumar o pneu. Vai fazer, mas hoje eu não acordei bem, é uma gripe. Tudo isso são momentos de sofrimento que eu vou aprendendo a contornar para poder ter uma vida mais saudável. Vamos lá, amigos. O sofrimento, eu acho que tem muito a ver com a maneira de você encarar os desafios, né? Porque, dependendo da forma de como você encarar, um sofrimento pequeno, ele torna-se grande. Até parece invencível. E vice-versa. Às vezes o desafio é grande, parece até não ter solução, mas a forma de você encarar aquilo, ele torna-se pequeno e às vezes até facilita a resolver o desafio. Então está ligado à nossa forma de ver, a nossa ótica também, né, no caso da visão, e a maneira de como agir, as nossas atitudes, né? Então exige uma certa sabedoria nossa nesse momento dos desafios, o que às vezes não temos, né? Porque se tiver uma sabedoria adequada, o problema fica bem pequenininho, fica bem fácil, né? Mas se não, a coisa fica meio complicada, né? A ponto até de a pessoa entrar em desespero, né? Quantas situações não tem que a pessoa entra em desespero, acha que
não vai resolver nunca, tudo vai acabar, que isso aqui não tem jeito. Aí começa. Indo por esse lado, meu irmão, vai ser difícil. Vai longe. Vai longe. Lei do trabalho. Às vezes a lei do trabalho, nós temos dentro da doutrina espírita a lei do trabalho. É necessário o trabalho para que nós aprendamos. Mas a gente às vezes considera o trabalho, nossa senhora, tem que passar 8 horas num lugar e não sei o quê, meu trabalho é duro, meu não sei o quê. É a forma que eu tenho de aprender a ser útil para alguma coisa. E assim vai indo. Na lei do trabalho. Isso é sofrimento? Eu não, acho que não é sofrimento. Mas tem gente que... É a maneira de eu ver que é. Mas dentro do trabalho, aí tem os percalços. Aquele chefe chato, aquele companheiro que pega no pé, e assim vai indo. Então, são os percalços do momento. Fala aí, Nilson, você quer falar. Cada um vê o sofrimento da forma como ele está se vendo, né? Sentindo. Então, assim, o que o outro está sofrendo, isso não é nada. É o que eu sou eu, o resto é o resto. Não é assim que fala? Então, é isso mesmo. Aí você colocou aí, Luiz, a questão do trabalho. Por que nós precisamos do trabalho? Para nos aprender, para desenvolver, para ser partícipe de uma sociedade. Não é isso? Isso. Aprender a trabalhar em equipe, respeitar os colegas. Olha quanta riqueza. Fora aquele ganho mensal ou semanal que você vai receber, olha quanta coisa a gente aprende, né, com o trabalho. Mas, às vezes, nós temos tendência, ao invés de nós agradecermos aquele aprendizado, aquele trabalho, a gente reclama, porque está frio, porque está sol, né, porque está chovendo, porque eu tenho que levantar 5 horas para pegar o busão, né, e depois demoro mais tanto para voltar. Então, essa pessoa que pensa assim, ela vai sofrer muito mais, né, do que aquele outro que, apesar de todas as limitações, ele vê aquele trabalho como uma fonte de renda saudável que ele pode proporcionar para aquele grupo familiar dele. Verdade. Então, aí, ele vai... É claro que ele fica cansado, né? Porque o corpo humano tem um limite, ele vai se cansar. Mas aquele que não reclama, né? E também assim, e quando você está no trabalho, você está sofrendo, mas aquele chefe, mas aquele fulano, porque o ciclano ganhou mais que eu, né? Tem tudo isso. Agora, se ele tem uma meta de almejar algo que ele possa ganhar mais, ter um outro tipo de trabalho, ou seja, colocar a capacidade dele na prática e correr atrás dos objetivos, é óbvio que ele vai alcançar o que ele quer. É como fala aqui. Todo mundo tem o seu sofrimento. É o estudante que vai fazer o vestibular. Você quer, olha, para você vai fazer uma faculdade, sei lá, de engenharia ou qualquer nível superior. Vai fazer o vestibular? Não é, eu vou amanhã fazer o vestibular, hoje eu pego o livro. Não. Existe muito estudo. Existe um preparo, né? Agora, depende da forma como ele está encarando isso, né? Se ele quer atingir a meta dele, ele não pode medir esforço, ele tem que estudar, e muito. Agora, mas às vezes a gente tem mania de reclamar, né? Verdade. Mania. E às vezes tem aquela pessoa que fica desempregado, procurando um emprego e às vezes demora, enfim, aí acha um emprego. Quando começa a trabalhar, daí a pouco começa a reclamar que esse emprego não está bom, que eu ganho pouco, que é sofrimento. E às vezes já procura até sair daquele emprego. Quer dizer, esquece que quando estava sem ele, estava desesperado, porque precisava, claro. Aí Deus mostrou o emprego, ele está ali, está trabalhando, mas já não está bom. Aí entra com a reclamação. Então, quer dizer que nunca está bom para o ser humano? Nunca está bom. Tem sempre uma coisinha para alegar que não está bom, que não está legal. E aí começa a reclamar. E quando começa a reclamar,
a energia da reclamação não traz nada favorável, né? Verdade. E aí começa. De novo tudo, desmoronado de novo. Aí vai dizer que não tive sorte, que culpar o chefe porque não sei o quê, sair da porque aquele chefe era ruim demais, me pegava no pé. Eu atrasava 1 minuto, o cara já não sei o que lá, porque meu colega lá também é meio chato. Aí começa a querer arrumar desculpa. Quer dizer, cria uma situação, ele mesmo, e não percebe que é ele que criou a situação. E no fim acaba, quem vai sofrer a consequência? Ele mesmo. Isso. Vai dizer que não teve sorte. Vamos ver o que o Aleixo tem a falar Não tem muita coisa, não. Já foi falado. Sofrimento na verdade, as pessoas falam, né, assim, o sofrimento é inerente ainda a um planeta de prova e expiação como o nosso, por causa de nós, das nossas próprias atitudes. O dia que nós aprendemos a viver, nós não vamos sofrer mais. Porque se você pegar um missionário, o espírito de luz que reencarnou, ele sofre e fala que está bom. Então a visão é outra. Sim. A visão do sofrimento já não é aquela que nós temos. Então, o Chico, ele passou por algumas dificuldades, Chico Xavier, mas ele falava que a vida estava boa, que está tudo bem, não reclamava. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que o planeta vai evoluindo, que o mundo vai evoluindo, o sofrimento vai deixando de existir. Então, os sofrimentos são... O nosso amigo Marcos Goulart, ele fala algo interessante. Quando você fala, e aí, Marcos, está tudo bem? Tirando os problemas que sou eu mesmo. Então, é muito interessante, eu falo isso para ele, é verdade. Tirando os problemas aqui, os problemas e os sofrimentos somos nós que causamos muitas vezes. Então, é a visão que nós temos da vida. Quando você olha o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um subtítulo lá interessante, o mal é o remédio. Porque muitas vezes, num planeta como o nosso, onde nós estamos reparando e reajustando um passado e até propriamente esta reencarnação, por isso que também nesse capítulo tem lá causas atuais e causas anteriores das aflições, muitos do sofrimento nosso está ligado às nossas escolhas. Né? É que nem você olha assim, ó, quando as pessoas falam assim, hoje eu não estou bem, estou irritado, estou com raiva, estou com ódio de tal pessoa, porque ela me fez algo. Não é por aquilo que fizeram por nós. É aquilo que nós sentimos ainda. Porque quando nós deixarmos de ser espíritos imperfeitos, pode nos fazer o que quiser que nós vamos... O sentimento não é pelaquilo que nós fizemos, é pelos nossos sentimentos que só esperava de um gatilho, né? Uma válvula assim de escape para nós extravasar aquilo que nós sentimos ainda, a nossa essência. Então o sofrimento está atrelado à nossa visão de vida ainda, naquilo que nós vivemos. Quando nós vemos a vida ampla, compreendemos o amor, compreendemos as leis de Deus, nós não vamos sofrer mais. Nós vamos compreender que tudo concorre para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, né? É difícil, eu estou falando, mas eu não tenho essa sensação ainda. Mas os espíritos falam que o caminho é nós aprendermos a superar as dores, as dificuldades, as diversidades, para nós crescermos, caminharmos sempre para frente, né? Eu não conheço muito o assunto, conheço de ouvir falar e de ver pessoas, a tal da depressão. Perigosa, hein? Perigosa. A depressão eu considero assim um sofrimento elevado ao nível mais profundo, porque uma pessoa deprimida, quem está deprimido, eles falam, né? Olha, não é fácil. Se entrega, vai se entregando. Não tem vontade de viver, não tem vontade de se associar com ninguém, não tem vontade de participar de nada. Então ela perde o interesse pela vida. Então a depressão considera assim acho que é o auge da essência do sofrimento. E está muito comum e grande hoje. E muita gente acaba tirando a sua vida por um problema desse. Então, o sofrimento, segundo o Espiritismo, ele tem que ser bem analisado. A nossa vida aqui na Terra tem que ser compreendida, o porquê que você está encarnado, a situação que você está vivendo, a situação da sua família, seu relacionamento, o relacionamento com o dia a dia das pessoas, porque senão você entra
uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda pode cair na depressão, que é uma coisa terrível. Eu acho que é terrível, eu nunca tive, mas eu acho que deve ser terrível mesmo, porque a pessoa perde o chão. E quanto suicídio não acontece por causa disso, né, Luiz? Então. A pessoa acha que perde o sentido da vida. Quando perde o sentido, então não tem mais o que fazer. Então acha que a solução é essa. E aí, porque a pessoa, pelo menos, né? não pensa, não, eu sou um espírito que eu não vou morrer. Não adianta tirar minha vida física, que a morte não existe. Você pode ver que é a condição do espírito, porque você tem milhares de espíritos que sofrem e traz isso como um aprendizado e supera e segue a vida. E você tem a condição do espírito. E você tem outros espíritos que sofrem muito menos e caem numa depressão e tira a vida. Então, existem algumas coisas que o espiritismo... Por isso que eu não sou muito a favor. As pessoas falam que é frescura, que é fraqueza. É a condição do espírito. Cada espírito é um espírito individual. O que você enfrenta com coragem, o outro espírito não consegue enfrentar. Sim. Então, ele precisa muito mais de amparo, de auxílio. Não é fraqueza, não é frescura, é a condição do espírito. Uma doença da alma, né? É isso. Uma doença da alma. Tanto é que você vê pessoas intelectualmente bem, são às vezes empresárias, são bem-sucedidas na vida, estudaram, mas tiram a sua vida. As fobias são isso. Eu fico pensando, o Santos Dumont deveria estar super feliz de ter conseguido o seu... Qual que é Agora, que ele trouxe? o que levou ele ao suicídio? Ninguém sabe, eu não sei, até hoje não tem explicação, ninguém explicou. E é uma pessoa exitosa, você olhando assim de fora, é uma pessoa exitosa naquilo que ele conseguiu. A invenção dele fez que o mundo hoje se abrisse. Ô, Gouveia, dizem aí que parece que a invenção dele, né, foi que era para ser o bem. E aí começaram a pegar a invenção dele para as guerras. Me parece que esse foi... mas será que era isso? Eu acho que começaram a pegar a invenção e tirar a vida de outras pessoas, né? Eu já analisei assim dessa forma, mas também. eu também já ouvi essa história. Mas é uma pessoa exitosa e tantos outros, né, que tiveram êxitos na vida e que acabaram tirando as suas vidas, não é? Aí você fala, puxa, essa pessoa deveria estar feliz de ter conseguido uma coisa tão boa. Então, o sofrimento, ele é muito mais profundo, porque é o que o Aleixo falou. Nós somos espíritos e cada um é cada um. Tem gente que não entra no elevador, tem gente que não fica no escuro, tem gente... Então, as fobias também são terríveis. Então, são coisas que devagarzinho a alma, o espírito, tem que ir aprendendo, dominando, evoluindo para chegar no seu nível mais elevado. Então, é interessante, esse é um assunto que o espiritismo tem que desenvolver. Não é só com passe que você vai ajudar esse espírito. É muito trabalho profissional, trabalho de esses profissionais que nós falamos no primeiro bloco, né, que são psicólogos, psiquiatras, e são trabalhos que nós vamos aprendendo com nossa convivência, com o nosso dia a dia. É interessante, porque nós somos almas, e almas evolução. Vamos para frente, Marcos Aleixo. Vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à União das Sociedades Espírita Estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é a USE estadual. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E agora irei fazer uma prece, visando agradecer a Deus, nosso Pai, toda a força que Ele nos tem dado durante a nossa existência e na realização desse programa. Agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade
estamos aqui, e toda a espiritualidade que nos auxilia, que nos acompanha, que nos intui, para que possamos tirar um aprendizado mais profundo desta lição do Mestre Jesus, através do nosso caminho evolutivo qual nos percorremos. E como diz o texto, procurando saber de onde viemos, por que viemos e para onde vamos. E é para isso que estamos aqui, com essa finalidade do aprendizado, através do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Mestre e Deus, nosso Pai. Muita paz para todos, que a semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, às 14 horas. Que assim seja. Uma boa tarde. Isso. Então eu agradeço a Deus, agradeço a participação de todos os amigos ouvintes e peço que nós continuemos aqui, porque os assuntos, olha, é interessante, amigos, porque os assuntos que a gente fala eu aprendo muito mais do que quando eu estou falando, porque eu estou refletindo. E olha o que está entrando de aprendizado na minha alma. Então eu agradeço muito ao estar participando desse programa e espero que vocês também estejam aproveitando muito o que nós estamos falando. Muito obrigado e até a semana que vem. E a minha gratidão a todos os ouvintes que participaram, nos ouvindo, nos dando todo o suporte, né? E o meu agradecimento à equipe da USE, Gouveia, Aleixo e Tata Ibsen, e ao nosso Luiz Leite, né, que nos proporciona, que nos dá essa oportunidade. E até a próxima semana. É isso, eu também vou agradecendo a equipe de trabalho, nossos companheiros que aqui estão, aos queridos ouvintes por estar participando conosco, né? Nos auxiliando, nos amparando, a essa equipe espiritual da USE, que todas as vezes que aqui estamos, está junto conosco, nos direcionando para um bom trabalho, bons pensamentos, e que Deus e o nosso Senhor Jesus possam amparar a todos. Fiquem em paz. E assim, finalizando a nossa despedida, não desliguem, avisamos a rádio. Hein? Não leu? A rádio não para, né? Avisamos, a rádio não para. Inclusive aqui você tem 24 horas de boa música e notícias, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. O mundo todo conectado.